Muita gente pensa que essa temperatura de cor, essa é a grandeza, ilumina pouco. Não sei se... vamos fazer assim. Quem acha que ilumina pouco, levanta a mãozinha aí como se fosse fazer alguma pergunta. Quem já ouviu essa ideia de que ilumina pouco? Olha quantas pessoas já aparecendo aí. Nossa, olha quantos vão aparecer. Pessoal, agora, mantenham a mão levantada. Vocês que acham que ilumina pouco, me digam, esse ambiente que eu vou mostrar agora é iluminado com a mesma temperatura de cor. De vocês que estão com a mão levantada, quem ainda acha que está iluminando pouco? Mantenha a mão levantada. Quem acha que está iluminando bastante, abaixa a mão. O Pedro não contabiliza, que ele está desde o começo com a mão levantada. Tá certo. Pois bem, só sobrou Núbia. Gente, isso aqui é temperatura de cor quente iluminando bastante. Isso é iluminando pouco. Ou seja, quebrando uma crença. Luz amarela não ilumina pouco. O que ilumina pouco é a estratégia de luz de pouco fluxo luminoso com uma distribuição estratégica para iluminar pouco. Aqui nós temos temperatura de cor quente, 2700, porém abundante, bem distribuída, certo? Agora, isso que está do lado é uma temperatura de cor neutra. Muitos poderiam dizer que é fria. A gente vai para uma temperatura... Vai para 4000K. E aqui do lado nós temos a temperatura de cor fria, como vê ali embaixo, 6500K. Perfeito. Gente, isso daqui, talvez muitos de vocês já tenham visto, é uma circulação colocada no aeroporto de Guarulhos. Qual que é a atividade nesse espaço? Circulação. Acelera, aperta o passo, vá, seu voo. Repare nesse outro ambiente que nós temos aqui. É um ambiente de descanso. Tudo isso separado por uma parede no aeroporto de Guarulhos. O que é aqui do lado? Olha, descanse. Mesmo que seu voo atrase, descanse. O que acontece, gente? Quando falamos de um ambiente de temperatura de cor fria, olha a grandeza, 6500 Kelvin. Que ambiente tem esse tipo de luz? Ambientes laborais, ambientes de trabalho. Agora, reparem, agora é o ponto principal. Qual que é o nosso comportamento em ambientes assim, em salas de aula, em ambientes de trabalho? É um comportamento assim, acolhedor, carinhoso, afetuoso, afetivo, cheio de romantismo? Não, é uma postura impessoal, uma postura fria, imperativa muitas vezes, ou submissa, porque precisa aceitar ordens. Agora, quando a gente entra em um espaço, isso que eu quero que vocês entendam, existe um processo de percepção visual que diz o seguinte: quando nós entramos em um local, primeira coisa que acontece é termos uma sensação, é uma reação imediata através dos nossos receptores sensoriais, como no caso da luz, da nossa visão. Depois que algo te chama a atenção, depois que o slide que aparece fases do processo perceptivo. Algo te chama a atenção. Quando algo te chama a atenção, começa o processo de percepção, como acessão da memória e aí então atribuindo significado às informações que você está vendo. Então repare, sensação é o primeiro passo da percepção visual. Por isso, como o seu comportamento em um ambiente assim, de luz fria, é frio, se um pai chega em casa e se depara com um ambiente desse, inconscientemente seu organismo reage de uma forma mais fria. Olha a diferença se ele entrar no espaço e o ambiente estiver iluminado desse jeito. Olha a diferença, gente. Se a pessoa for tomar banho, o pessoal acha que no banheiro tem que ter só luz fria. Por que na hora do banho você não pode tomar o banho em uma temperatura de cor como essa? Principalmente com menos luz azul emitida, não vou entrar em detalhes muito técnicos agora, mas assim com a luz amarela, aumenta a sua produção de melatonina, reduz a produção de cortisol, isso te prepara melhor para descansar. E agora, principalmente, eu quero que todos vocês prestem atenção. Imagina você falar para um pai, para uma mãe, deixa eu abrir aqui, gente, presta atenção em mim. Infelizmente, a maioria dos casamentos, não vou dizer a maioria, mas muitos casamentos hoje, eles são muito mais administrativos, gerenciais, do que relacionais, do que de casamento de verdade.
É aquela coisa, você já comprou tal coisa, está faltando aquilo, vai buscar meu filho, mas o horário tem sido muito mais assim do que de amor no casamento, do que de sexo, do que de afeto, de intimidade. Então, quando você reconhece isso, você sabe que isso é um ponto sensível e que nós projetamos ambientes que impactam o comportamento das pessoas. Então, quando você for falar do seu projeto, é disso que você tem que falar para o seu cliente, de como o seu projeto vai impactar isso na vida dele. Então, para você ter uma ideia, imagina se você, homem, você, mulher, está saindo do banheiro do seu apartamento, da sua casa, e está a fim de ter uma noite romântica, aquela noite de carinho, aquela noite de intimidade gostosinha. Imagina você sai do banheiro e olha a pessoa deitada nessa cama. Imagina se você sair e ver a pessoa deitada nessa cama. Talvez você até pense que a pessoa fica mais bonita com isso. Agora, na hora que você pega essas imagens, que vocês deram print aí, sei lá, se deram ou não, se você mostra para o seu cliente, relaxa que eu tenho uma palestra do TED que está no YouTube, vocês podem ver essa imagem depois com calma, tá? Você mostra para o seu cliente e fala que o seu projeto, o seu trabalho é preparar o ambiente. Por quê? Porque no dia que ele chegar em casa e quiser ter uma noite gostosa com a esposa, você vai criar um ambiente assim e não assado. Ou para a mulher, quando você quiser ter uma noite assim com seu marido, você vai ter um ambiente assim ou assado. Ou quando você for dar uma bronca no seu filho, um ambiente como esse te faz, às vezes, ter uma posição tão imperativa como se ele fosse seu funcionário ou seu cliente. Embora nem com cliente e funcionário você deva ser ríspido, né? Você deva faltar com respeito, nunca. Mas imagina você vai dar uma bronca num filho, num ambiente como esse. Talvez você lembre mais que ele é seu filho. Você vai ter um relacionamento muito mais afetuoso na hora de contar uma história para o seu filho. Seja lá a realidade que você vai encontrar com o seu cliente. Você começa a transportar o seu cliente para uma realidade que todo mundo vive. E é isso que faz o cliente valorizar seu projeto. Você vê, dentro da realidade das sombras, as pessoas falando para você, cliente não valoriza projeto, por isso a gente precisa receber comissão de loja, porque é só assim que a gente se sustenta. Eu nunca recebi uma comissão de loja e isso é tentador, porque eu já fiz projeto precisando de dinheiro e me ligaram da loja me oferecendo. O orçamento era de R$70 mil, eu ia ganhar mais de R$7 mil. Eu estava precisando de dinheiro naquele período por causa de uma questão de saúde que surgiu ali urgente. É tentador. E as pessoas talvez te digam que o mercado 99% faz isso mesmo. Sim, faz isso mesmo. Mas eu quero reclamar dos meus políticos porque eu espero que eles sejam honestos, então eu também vou ser. Então você não precisa fazer isso desde que você consiga perceber que quem tem que mostrar o valor do projeto é você. E não o cliente tem que saber te valorizar porque ele não estudou o projeto. Ele não sabe o impacto dos ambientes na saúde dele, no relacionamento dele. E vocês, mais de 150 pessoas aqui agora, estão sabendo. Então vocês têm que usar esse tipo de argumento para convencer os seus clientes. A gente está falando tudo de temperatura de cor. A norma traz os números ali bonitinhos, aqueles números bonitos que a galera posta no Instagram. Mais do que falar o que é quente, neutro ou frio, você tem que saber e treinar. Isso não é um dom, é só treino. É entender, por exemplo, estudando um pouquinho mais, que existe um estudo de uma instituição europeia que traz aqui o Human Centric Lighting, que é a iluminação tendo o ser humano como centro, como cerne, mostrando que a iluminação tem efeitos visuais, mas tem efeitos emocionais. E, além disso, tem efeitos biológicos que você não adianta você querer ou não, vai te afetar. Então, não adianta. E tudo isso, aprofundando mais, você que é arquiteto precisa entender disso, que isso tem aspectos fisiológicos. Ou seja, isso afeta o sono, afeta a saúde, afeta a percepção de dor, está escrito errado aí, além de ter aspectos psicológicos, porque a luz pode oferecer uma sensação maior de proteção. Uma rua iluminada, uma rua menos iluminada. Um ambiente de uma sala de estar, como eu estou aqui agora. Se eu tivesse tudo escuro, só eu aqui, e eu ver alguma coisa no canto escuro lá, pode me trazer mais medo, mais insegurança, do que se eu ver agora, como vocês podem olhar lá, ó, com a paredinha
iluminada. Isso gera uma sensação de conforto e segurança muito maior. E você pode usar a iluminação para demarcação, para gerar individualidade nos ambientes de trabalho. Tudo isso, além de oferecer segurança. Além de que o nosso corpo é preparado para a luz natural e nós temos que estar conscientes disso. Saber que a iluminação impacta a percepção de dor, problema no sono, aumenta a irritabilidade, se ela for mal projetada, a impaciência, aumenta os erros, afeta o nosso sistema imunológico e afeta até o nosso risco de obesidade e diabetes. Gente, vocês estão entendendo? Aqui eu só joguei um monte de efeitos que a luz tem. A gente ensina, quando aprofunda mais, os trabalhos científicos que comprovaram cada uma delas, tá? Então isso aqui não estou jogando ao léu, não. Tem todo um estudo científico por trás. Olha quanta coisa, percepção de dor. Repare só, você vai fazer um projeto para um cliente que vai receber os pais em casa, porque o pai ou a mãe que ficou viúvo ou viúva, um idoso, que infelizmente no final da vida a gente tende a sentir mais dores. E você explica para o seu cliente, tecnicamente, porque você se aprofundou, você explica para ele que, olha, o seu projeto, além de fazer toda a parte decorativa, bonita, de ambientação, vai cuidar da iluminação, porque se ele não sabia, a iluminação mal projetada aumenta a percepção de dor. E você, Pedro, como você vai receber seu pai ou sua mãe, que está idosa, a gente sabe que nessa fase ela sente mais dores, né, no joelho, dores nas costas, dores nos ombros, e muitos idosos tendem a ter até depressão, que é uma fase da vida mais monótona, com as dores. Só que como eu sei disso, eu vou cuidar da iluminação para que a gente reduza as dores e os impactos negativos que o ambiente vai ter no seu pai, para que ele acorde na sua casa sem aquela cara de rancor que um idoso pode ter, mas com mais alegria e vitalidade. Por quê? Porque eu sei que a iluminação afeta o sistema imunológico dele. E embora seja muito técnico, Pedro, né, para o cliente, pode deixar que eu vou cuidar disso, porque seu pai merece esse cuidado, tá? Você não falou que o seu projeto tem muito desenho, trabalhoso e detalhamento. Você fez ele pensar no pai dele acordando em casa. E como é que vai ser esse relacionamento do pai bem-humorado ou do pai mal-humorado? E você não está sendo leviana, nem leviano em falar isso. Por quê? Porque você estudou que isso é técnico e que o seu projeto resolve. E você está falando agora a linguagem do cliente. Agora, você também pode impactar seus futuros parceiros. Como é que você pode impactar seus futuros parceiros? Gente, recebi uma mensagem já de DDD 12 aqui. Quem quiser pode mandar mensagem no WhatsApp, viu? Não foi dúvida sobre a palestra, então eu respondo depois. Quem mandou mensagem foi Brenda. Você, Brenda. Que bom. Pois bem, você pode impactar futuros parceiros. Quem são os seus parceiros? Seus colegas de sala. Outros arquitetos, designers, engenheiros, instaladores, empreendedores, incorporadores, construtoras. Como é que você pode impactar de uma forma simples? Dominando as fontes luminosas pela tecnologia. O que é isso? O que eu quero explicar para vocês, gente? Hoje nós temos 3 tipos de tecnologia para iluminação. A primeira é a lâmpada incandescente halógena. Eu vou explicar uma coisa para vocês pelo seguinte. Muita gente não sabe diferenciar direito as fontes luminosas. Então, isso que eu vou ensinar para vocês é um cartão de visita. É uma coisa que você pode contar como curiosidade para qualquer pessoa que você vai conversar. Por exemplo, para começar quebrando tabus. Incandescente halógena. Essa lâmpada incandescente só emite luz amarela e ela funciona porque ela queima um filamento e por isso esquenta. Ela não esquenta porque ela é amarela. Ela esquenta porque ela queima o filamento. E ela também é amarela. São coisas distintas. Amarelo não esquenta. Existia antigamente a lâmpada incandescente comum. Essa lâmpada está proibida de ser vendida, de ser fabricada, de ser importada aqui no Brasil desde 2016. Mas ela existe, está ali dentro. Olha só, olha para o slide. Ela está aqui dentro. Ó. Isso é a lâmpada incandescente. Só que colocaram um gás ali dentro que permite ela ser menorzinha e durar mais. Então agora, isso daqui é uma lâmpada incandescente halógena. E isso aqui agora é só um bulbo decorativo. Isso virou, sabe, retrô. Então, não é mais... Você pode até quebrar essa parte de fora aqui.
esse bulbo que você está vendo aqui, você pode até quebrar ele, que a lâmpadazinha está aqui. Antigamente não funcionaria mais. Existem as lâmpadas de descarga, que são as lâmpadas fluorescentes, as lâmpadas de vapor metálico e tal. Existe o LED. LED é uma tecnologia, não é uma lâmpada. O que muda aqui dentro? Aqui só muda a eficácia luminosa e a vida útil. Ou seja, dura mais e consome mais ou menos energia. Nós conhecemos as lâmpadas do tipo incandescente halógena. Tem as lâmpadas de bulbo, de croica, para-R. Vocês aqui que disseram temperatura de coco nos nomes, com certeza conhecem esses nomes. O que acontece, gente? Na lâmpada de bulbo, isso aqui é a lâmpadazinha, o resto é luminária. A gente poderia chamar assim. Na dicróica, a lâmpada ela tem esse nome por causa desse refletor, que tem o formato dicróico. A lâmpadazinha está aqui dentro. Ó. A lâmpada par, ela tem esse refletor de formato parabolóico. A lâmpadazinha está aqui dentro. E a lâmpada R tem uma lâmpada aqui dentro de um alumínio refletivo. Então, as lâmpadas tinham seus nomes de acordo com o refletor, certo? Ponto. Temos as lâmpadas de descarga, fluorescente, tubular, vapor de sódio, essas carinhas espirais que a gente conhece, ou as tubulares são as mais tradicionais. E qual que é a cara do bendito LED? Você pode pensar só em fita, mas LED pode ter qualquer cara. Pode ter a cara de bulbo, a cara de dicróica, a cara de pá, de AR, de palito, de painel, de tubular ou fita. Repare que LED não é um tipo de lâmpada. LED é uma tecnologia que, se você disser que vai usar LED, não quer dizer nada. Só quer dizer que você vai economizar energia com uma fonte que dura mais. Dizer que vai usar LED é só como dizer que vai iluminar, mas que tem muito mais possibilidades. Reparou? Quando você enxerga que LED pode ter todos esses tipos, não faz sentido você dizer, olhar para uma sanca, olha aqui para mim, olhar para uma sanca como essa e dizer, ali eu estou pensando em usar LED, viu, cliente? Usar LED? Lâmpada de bulbo? Lâmpada de croica de LED? Não, você está querendo dizer sobre fita de LED? Entendi. Então você, técnico, pode começar a diferenciar isso para você não falar mais besteira. E é por isso que eu falo, nessa hora, você precisa tratar do efeito da iluminação, da intenção, falar do sistema como um todo, para você não cair numa mesmice, num diálogo que todo mundo fala. E aí você começa a falar com um lojista ou com um colega de trabalho, olha, eu não vou dizer que fita de LED, que eu vou usar LED, porque LED, na verdade, né, não quer dizer nada. Ele vai olhar uma cara assim, porque LED é só uma tecnologia. Existe lâmpada de bulbo de LED, aquela tipo de croica que nem faz sentido chamar de dicróica mais, porque, só para vocês entenderem, porque isso aqui tem o nome de dicróica ainda, porque as pessoas não sabem, mas esse formato se assemelha ao tipo de lâmpada dicróica antiga, mas o efeito que ele faz não é pelo refletor dicróico, ele não tem mais um refletor dicróico, ele faz o efeito pela lente. Logo, o nome dicróica par ou AR tende a cair em desuso, já está caindo em desuso. Por quê? Porque não se usa mais os refletores com esses formatos. Então você não vai ficar preso a uma coisa ultrapassada. Certo? Então a gente já falou de como impactar clientes, a gente já falou de como impactar parceiros, sem você cair no mesmo detalhe. E como é que agora você impacta os seus projetos? Você faz isso compreendendo as fontes luminosas pela aplicação. Pela aplicação. No chat do Zap não dá para fazer perguntas, né? Dá sim. Elivandro, dá sim. Pode mandar que eu escuto aqui. Pois bem, pode mandar perguntas aí, gente, no WhatsApp. Para quem não viu o WhatsApp, 5 segundos para vocês darem um print, ó. 983608980. Se tiver dúvida por escrito, pode ir colocando aqui. Ô, Cristian, não sei se é só para mim, mas tá aparecendo só um... Tá uma tarja preta. Idem. Exatamente, não aparece o número. Como? Não aparece o número. Quando você tá compartilhando, aí tá saindo só um retângulo cinza. Entendi. Sabe como é que a gente resolve isso? Assim. Funcionou? Agora funcionou. Sim, agora sim. Sim. Beleza. A Brenda me perguntou qual seria o motivo do nome para dicróica.
os novos nomes. Gente, a dicróica, que geralmente se utiliza num embutidinho como esse aqui que vocês estão vendo, ó. Esse aqui é um embutido recuado. A dicróica, ela tem um formato... Deixa eu pegar uma aqui. A dicróica, ela tem um formato que tem o nome de MR16, MR-16. Então, quando eu vou falar de um embutido, hoje eu escrevo no meu caderno de especificações, embutido para lâmpada MR16. Por quê? Isso compreende as halógenas ou as de LED, não interessa. Lâmpadas para embutido para MR16, que vai ser colocado aqui, certo? E aí, essa MR16, ou as antigas dicróicas, se for halógena, vai ter um refletor dicróico. Ela pode ter o facho mais concentrado de 10 graus, de 24 graus, de 36 graus, de 60 graus. Então, eu não vou mais fazer projetos pelo nome da lâmpada. Eu vou pensar no efeito que eu quero, e aí eu procuro a lâmpada que vai me resolver o pepino. GEO10 é o nome disso aqui, ó. GEO10 é o nome do plug, não é o nome da lâmpada, é o nome do plug. Então tem MR16, GEO10, tem do formato da PAR 20, GEO10, tá? Então GEO10 é o nome do plug, certo? Continuando. Gente, como é que vocês podem impactar o projeto de vocês dominando iluminação? O mais básico, o pessoal pensa que iluminação é só luminárias artesanais, decorativas e tal. Precisa de algo assim. Sim, isso é muito legal, isso é bacana, isso traz identidade, às vezes, para um ambiente, para um grande foyer, por exemplo, um lustre bacana é legal, para uma mesa de jantar, um lustre, ou talvez algo mais clean, muito legal. Mas você também pode ter luminárias industrializadas em ambientes diferentes, um home office, por exemplo. E aí você precisa dominar as luminárias. Entender, por exemplo, que aqui ó, você tem uma luminária com um difusor acrílico leitoso, para a luz ser mais suave. Você pode ter aletas aqui dentro. Ó. Aletas são essas coisinhas brilhantes que impedem você de ver a lâmpada de qualquer lugar. Para vocês entenderem aletas, olha só. Essa é uma luminária de 4 tubulares com aletas. Aqui está ela sem aletas. Isso aqui é péssimo, porque você vê a lâmpada e isso ofusca. Por isso, usar aletas é muito legal. Isso faz com que, em uma aplicação, você não veja de longe as lâmpadas. Gera maior conforto visual. A norma, inclusive, traz parâmetros para isso. Para você não usar aquelas sem aletas, usar as com aletas, tá? Por isso, você pode usar embutidos assim. Eles podem ter diversos designs, com luz para cima e luz para baixo, por exemplo. E aí você pega um home office, você pega um espaço bacana de trabalho e utiliza uma luminária como essa. Olha que bacana que fica isso aqui. Você pode, nesse ambiente, é um projeto que nós desenvolvemos, trazer uma solução que traz uma luz funcional para baixo, ao mesmo tempo que joga a luz para cima. Obrigado, pessoal dizendo que está legal a palestra. Se pode divulgar, compartilhar o material. Sim, a gente conversa depois sobre isso, sim. Pois bem, repare o efeito que dá. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, são nuvens acústicas para resolver o nível de ruído. Eu mostrei no começo, tratamento acústico em residências. O pessoal já pensa que a acústica é só em outro lugar. É só em estúdios, boates e casas de show. Não, em qualquer lugar você pode ter isso. Alguém me perguntou se são luminárias da Lumicenter. Ali não, ali são luminárias da Power Lume. Eu falo naturalmente o nome de fabricantes porque eu não tenho vínculo com ninguém, né? Então fique à vontade para perguntar sobre marcas também. Pois bem, olha só essa luminária aqui, que bacana que ela é. Você percebe aqui, ó, como ela fica um design muito bacana. Então você pode trazer isso de uma forma incorporada, mais perto do teto, para trazer um efeito de luz ali no teto. Você pode trabalhar entendendo mais sobre dimerização. Você trazer um efeito bacana, ó, de reduzir a luz lá no fundo, ou na mesa de jantar, ou no auditório, ou numa sala de aula, numa sala de reuniões, num escritório, num restaurante. Nossa, em um monte de lugar. Você pode trabalhar com perfis de LED para iluminação geral, de uma luz mais neutra, ou então no mesmo ambiente você ter um outro perfil de uma luz quente para transformar o ambiente. Você pode hoje utilizar efeitos luminosos em uma mesma fonte
que ela mesma muda a temperatura de cor. Não precisa ser diferente. Você precisa entender que para iluminar, por exemplo, um painel desse, não se usa dicróica, se usa um perfil para você fazer uma iluminação mais homogênea. Pessoas querem iluminar quadros com dicróicas, não é o ideal se ele é largo. Se ele for estreito, tudo bem, a dicróica pode atender. Hoje, corretamente, seria uma luz de facho fechado pode atender. Mas se ele for mais largo, não, tem que ser algo linear, algo mais comprido. As aletas podem estar em salas bonitas, para esconder o campo de visão. E a luz geral de um ambiente, a luz geral de uma sala, de um quarto, de um escritório ou de um ambiente de trabalho, também pode ser com luz indireta. Muita gente pensa que luz indireta não ilumina. Vai nessa. Eu fiz um hospital de olhos. Em toda clínica que tem maca, a iluminação geral tem que ser indireta. Tem que ser ausente de ofuscamento para o paciente. Não dá para colocar um painelzão em cima do paciente. Quem já foi um dentista aí que tinha uma luz na cara? Isso aumenta a percepção de dor em um ambiente que infelizmente já gera dor, porque você está indo cuidar da saúde. Existem normas internacionais como essa, que é a 12464, que traz dicas que vão além da mera funcionalidade. Como assim, Christian? As normas dizem, por exemplo, que num ambiente como esse, de um escritório, você precisa atender a uma iluminância adequada. Quantidade de luz em um nível. Que local que a gente precisa ter luz adequada nesse ambiente? Nessa área em amarelo mais escuro, que é a área onde as cadeiras estão. Concordam comigo que essa luminária distribuída desse jeito, ela pode atender? Você concorda comigo? Mas se você quiser, você poderia, para otimizar a solução, aqui repare que você pode trazer um parênteses. Você pode estar trazendo aqui um nível de luz elevado de escritório, tanto para a mesa quanto para a circulação. Mas na circulação não precisa de tanta luz. Você vai desperdiçar? Ah, então você pensa o quê? Eu vou concentrar as fontes luminosas em cima da mesa. Pronto, Christian. Agora estou otimizando a minha solução. Correto? Correto. Você está. Só que existe um outro quesito, pessoal, estratégia de projeto, que é o seu campo visual. O conforto visual significa você ter o seu ambiente de trabalho, mas o seu campo de visão também precisa ser agradável. E ele escuro aumenta o nível de contraste entre uma tela e o plano de fundo. Além de, aquele ambiente escuro gera a sensação de um espaço escuro. Repare como aqui em cima das paredes, ele está mais escuro. Então, o que esse documento, esse guia europeu, ele propõe? Que você jogue uma iluminação perimetral, complementar, para criar uma ambientação mais agradável. Por isso, estratégias de projeto, iluminação perimetral em ambientes de permanência é espetacular. Então isso passa para você impactar os seus projetos. E aí, qual que é o primeiro passo, então, que eu proponho para você dominar a iluminação? É dominar as grandezas lumínicas. Para mim, isso é premissa para qualquer arquiteto, qualquer designer, qualquer projetista. Qualquer pessoa na construção civil precisa dominá-las, precisa saber o que são. O quê? Fluxo luminoso, iluminância, abertura de faixa e por aí vai. Saber que fluxo luminoso... Saber fluxo luminoso, iluminância, abertura de faixa, temperatura de cor e por aí vai. Sabendo, por exemplo, olha, gente, escreva isso que eu vou falar agora. Que grandezas relevantes, mas que não influenciam na característica da luz, são potência em watts, tensão em volts, vida útil, que é ali em horas, watts. Não tem nada a ver com iluminação, meu Deus do céu. E a galera quer ficar indicando, aqui eu quero um painel de LED de 20 watts. Gente do céu. Existem dois painéis de LED de 20 watts, que um pode emitir muito mais luz do que o outro. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu não consegui me ater, eu vou ter que trazer para vocês. Deixa eu só confirmar se eu botei no slide aqui. Sim, coloquei. Aqui, então, nós temos o quê? Fluxo luminoso se dá em lumens. Isso é uma coisa que eu vou explicar aqui na frente. Aqui. Iluminância em lux, abertura de faixa em graus, temperatura de cor em Kelvin, IRC e
O R9, que muita gente ignora, tem que ser de 0 a 100. Quanto mais perto de 100, melhor. Você tem que dizer na sua especificação se a fonte luminosa é direcionável ou não, se é dimerizável ou não, qual que é o índice de proteção, qual que é o UGR, questão de ofuscamento. Isso aqui é para quem quer fazer indicação de iluminação em projeto. Não faça indicação de iluminação em projeto sem saber o que essas coisas são, porque a chance de você gerar ambientes inadequados é muito grande. Eu vou explicar só um para vocês aqui, que é para quebrar mais paradigmas. Fluxo luminoso. Fluxo luminoso é o quê? Que se dá em lumens. É a quantidade de luz que vai em todas as direções. Simples assim. Quanto de luz que emite uma lâmpada? É o fluxo luminoso que vai dizer. Esse fluxo luminoso maior emite mais luz, menor emite menos luz. Não tem nada a ver com a potência. Entenda o seguinte, fluxo luminoso não é potência da fonte luminosa. Talvez alguns de vocês tenham alguma confusão com isso. Veja o exemplo do meu lado esquerdo aqui, ó. Uma fita de LED de 6 watts por metro, eu estou avaliando 1 metro só, tá? Então esqueça 1 metro. 6 watts. Uma de 6 watts, eu peguei o exemplo do mesmo fabricante. Gente, anotem isso, ó, do mesmo fabricante. Uma fita de 6 watts emite 450 lumens. Uma fita de 10 watts emite 550 lumens. Qual que foi a diferença aqui entre uma fita de LED e outra? Deixa eu pegar aqui meu painelzinho. Eu vou trazer, deixa eu pensar aqui o que eu faço para facilitar o entendimento. Eu vou pegar outro bloquinho de notas. Ó. De um para o outro aqui, aumentou 4 watts, certo? Deixa eu aumentar aqui a letra para vocês enxergarem. Aumentou 4 watts. Ou seja, aumentou o consumo de energia em 4 watts. E aumentou quanto da iluminação? Mais 100 lumens, certo? Então, isso aqui é mais luz. Isso aqui, mais consumo de energia. Você quer que consuma mais energia? Eu acho que não. Eu também não. Concorda comigo? A gente quer que, sei lá, pode ser que você queira, que emita mais luz. Agora, olha o seguinte. Se eu pegar um caso similar de uma fita de LED de 16 watts, que emite 1110 lumens. Se eu for pela mesma lógica, bom, se o anterior ali aumentou, vamos supor, 4 watts, aqui eu estou vendo ó, de 16 para 19, aumentou 3 watts. Bom, antes tinha aumentado 4 e aumentou 100 lumens, agora aumentou 3. Então vai aumentar 100 lumens? Não, vai aumentar menos. Concorda? Se eu aumentei menos a potência, não vai ser 100 lumens, vai ser quanto? Talvez 90 lumens? Mais luz? Pessoal, a fita de LED de 19 watts emite 2.600 lumens. Do mesmo fabricante, a mesma linha de fitas de LED. A gente está dizendo aqui, então, que aqui o aumento foi de mais 1.000, vou arredondar, mais 1.500 lumens. Ou seja, nesse caso da fita do mesmo fabricante, 4 watts a mais de consumo aumentou 100, aqui só 3 a mais aumentou 1.500! Ilumina mais que as duas juntas, somadas. Por isso, pessoal, tenham na cabeça que potência não quer dizer nada sobre luz. Quer dizer sobre consumo de energia. Logo, quanto menor a potência, melhor. Desde que o fluxo luminoso seja aquilo que você quer. Tá certo? Quebrado o paradigma. Outra coisa que não façam isso. Lux é a quantidade de luz que chega num plano de trabalho. As normas dizem, atenda a 300 lux numa sala de aula. Mas o que é lux? Lux é lumens por metro quadrado. Lumens, acabei de aprender, que é a quantidade de luz que sai da fonte luminosa. Metro quadrado, eu sei o que é metro quadrado. Metro quadrado é a área de um ambiente, não é?
Aqui, gente, eu vou precisar que vocês prestem atenção, porque eu vou dar uma informação e vocês têm só que acreditar em mim. Eu não vou esmiuçar tanto, tá? Entendo primeiro, isso não é uma fórmula de cálculo. Isso é a expressão de uma unidade de medida. Lux se dá em lumens por metro quadrado. Mas tem pessoas que ensinam isso como uma fórmula, mas isso não é, e eu vou explicar para vocês por quê. Vocês não têm que acreditar no que eu digo. Pô, uma pessoa falou, e o Cristo está falando, eu vou acreditar em quem? Vamos lá, para você criar o seu raciocínio. Se isso fosse uma fórmula, nós poderíamos pensar o seguinte. Se eu tenho um ambiente de 12,5 por 8, eu tenho um ambiente de 100 metros quadrados. 100 metros quadrados, certo? Então, a minha área que eu quero atender são 100 metros quadrados. A norma 8995, que é uma norma de ambientes laborais, como sala de aula, diz que num escritório, a iluminância, numa sala de aula, vou por sala de aula, vai? Tem que ter 300 lux, uma sala de aula durante o dia. Tem que ter 300 lux. Bom, se eu tenho isso aqui, que eu estou considerando fórmula, eu posso simplesmente fazer isso, ó, jogar lumens para lá, lux para cá, isolar. Eu tenho essas duas informações, eu faço isso aqui, ó. Quantos lumens, que é o quanto que uma luminária emite, vou chamar assim, quantos lumens eu preciso pôr numa sala que precisa ter 300 lux e tem 100 metros quadrados? Bom, Christian, lógico que isso é uma fórmula. É só eu fazer 300 vezes 100, vai dar 30 mil, que significa 30 mil lumens. Eu preciso pôr 30 mil lumens sendo emitidos numa sala de aula. Se eu pegar um painel de LED que eu compro ali na... Deixa eu lembrar de São José dos Campos. Tokstok, não, no Uemura. Existe o Uemura ainda? Não sei, o Home Center, o Uemura. Na Leroy. Não, é 6C. É 6C. Na 6C, É 6C. pronto. Obrigado. Universo. Eu vou lá no Universo, na 6C. Eu vou Andra. num parceiro que me ajudou aí, no Peterson lá da Videre, Lightning. E aí eu vou falar, eu quero um painel de 2.000 lumens. Por quê? Porque se eu dividir 30 mil que eu preciso por 2.000, eu vou ter 15. Logo, se eu botar 15 lumináriazinhas, eu resolvi meu projeto. Que massa! Aí eu tenho lá meu ambiente de 2,80 metros, aí eu coloco minhas 15 luminárias, tem que ter 300 lux. Será que atende? Não sei, ó. Se a parede for branca, pode ser que atenda. Se a parede for bege, pode ser que não. Se eu tiver um quadro negro em uma das paredes e armário marrom, cor de madeira no outro, pode ser que não. Se for escura a sala, não também. Se for um escritório moderno com parede escura ou colorida, também não. Se for uma igreja que está com um aspecto mais de ambiente mais escuro assim, também não. Agora, pior do que isso, tem 2,80 metros. E se o ambiente tiver, na verdade, 4,5 metros de pé direito? Bom, aquela fórmula me diz de metro quadrado só. E se esse ambiente tiver 8 metros? Você acha que as 15 lumináriazinhas de 2.000 lumens vai atender a 2,80 igualzinho no ambiente de 4 metros, igualzinho no ambiente de 8 metros? É óbvio que não. Sabe por que que não? Porque esse negócio aqui não é uma fórmula de cálculo. Repare que aqui não existe pé direito. Não existe distância da fonte luminosa para o plano de trabalho. Logo, não existe isso aqui como fórmula. Isso é uma expressão de cálculo. É uma expressão de uma unidade de medida. Cálculo tem que envolver as cores das superfícies, a distância da fonte luminosa para o plano de trabalho, se o plano está no piso, se o plano está mais alto, se o plano é mais alto ainda. Se é o pé direito alto, mas a luminária é um pendente. Tem um monte de coisa que envolve o estudo de iluminação de fato. Então, isso não é cálculo. Não caiam nessa. E eu já recebi material de fabricante chamando isso de cálculo. Por isso, muito cuidado com o que vocês veem na internet. E tem gente que diz aí na internet que cálculo não serve para nada. Como é que você vai garantir uma iluminância dessa? Infelizmente, tem gente aí que diz que cálculo não serve para muita coisa. Se você cair nessa, você não vai poder fazer projeto para escritório, sala de aula, sala de reunião, auditório, teatro, igreja, salão de beleza. Por quê? Porque tudo isso tem parâmetro de quantidade de luz. Como é que você vai garantir isso? É com cálculo ou simulação. Por isso, para a gente avançar para o final, o segundo passo para dominar a iluminação, além de dominar as grandezas, saber que potência não é fluxo luminoso, você não pode se apegar aos tipos de fontes luminosas.
Por exemplo, quem está na área, se eu perguntasse qual é o nome dessa luminária aqui, como é que você chamaria isso? Eu estou querendo pôr o que no meu projeto? Muitos diriam que eu estou querendo pôr um plafond. Pode ser uma luminária de sobrepor. O plafond vem do francês plafonnier, que significa candeeiro no teto, junto ao teto, não está suspenso. Por isso você encontra fabricante hoje até dizendo plafond de embutir. Ou seja, se você só pegar nome de plafond como algo de sobrepor decorativo, quando você vê um fabricante chamando de plafond de embutir, você vai ficar doida, vai ficar doido. Você que é arquiteto, você não pode se apegar a nome a nomes comerciais. Você pode usá-los, mas não se apegar a eles, senão você vai escorregar em várias cascas de banana por aí. Por exemplo, isso aqui seria o quê? Pode se chamar de plafond pela origem da palavra, pelo significado, sim. Mas os dois aqui são o quê, gente? Luminária de sobrepor. Então, o que você quer? Uma luminária de sobrepor. De que modelo? Você vai escolher um modelo decorativo ou um modelo industrial? Você que vai escolher. Mas você vai descrever certo no seu projeto, que não vai chamar de plafond, vai chamar de luminária de sobrepor. Por quê? Porque daqui a pouco vem um fornecedor qualquer e fala, olha, tá aqui um plafond de embutir. Ah, plafond também é um tipo de plafond. Mas você falou, você queria uma luminária de sobrepor. Percebe? Outros sistemas, balizadores de piso, balizadores de parede, arandelas, luminárias tipo coluna, luminárias tipo de piso, essas coisas que existem. Isso aqui, qual é o nome disso? Isso é uma arandela. É uma arandela linear. Ou uma luminária de parede. Aqui com facho duplo, up e downlight. Sei lá. O que você precisa ter clareza é que o seu projeto precisa dizer o que o sistema é e não se apegar a nomes comerciais. Tá certo? E aí, depois disso, você domina, então, as técnicas para iluminação. Que técnicas, por exemplo? Para iluminação geral, muita gente imagina que o ambiente tem que ter luz central. Olha, para ser bem iluminado, olha quanta luz central tem aqui, ó. E você acha que o ambiente está agradável ou não? Me diz aí. Um ambiente como esse, talvez muitos teriam medo de fazer, com medo de ficar escuro. Mas, para um ambiente de estar, está extremamente agradável. Eu estive lá e realmente, eu afirmo a vocês, estava extremamente agradável. Isso é estratégia de projeto. Iluminação perimetral, tá vendo? Pois bem. Cozinhas, eu fui num cliente, enquanto minha esposa foi fazer o trabalho de lettering lá. Aí eu conversei com ele, ele me mostrou a cozinha dele, isso aqui é um 3D, óbvio. E eu entrei lá, né, ele foi me contando, eu falei, cara, você vai iluminar como essa cozinha aqui? Uma cozinha bonita. Ele apontou para uns painéis de LED assim, ó. Eu, na hora, eu falei, poxa, uma cozinha bonita dessa, cara. Eu falei, sabia que dá para iluminar com perfis de LED? Avançamos. E ele contratou uma consultoria, a gente fez o projeto com fitas, com perfis de LED. E dentro desse perfil de LED, acreditem, tem duas fitas de LED, uma branco neutra e uma âmbar, que você pode ter o acionamento independente para, no momento mais laboral, mais onde a cozinheira vai estar trabalhando, vai ter uma iluminação mais neutra, mas quando ele estiver sem funcionários, ele vai estar no dia a dia do trabalho dele, ele tem luminárias de temperatura de cor quente aqui no pendente, e essa luz âmbar dentro do mesmo perfil. Tudo isso, como é que a gente sabe a quantidade de luz para uma cozinha? Que é importante ter uma quantidade boa de luz. Pode ser pelo método dos lumens, você confere no ponto a ponto, pode ser por simulação computacional. Tem várias formas. Por isso, gente, eu queria explicar para vocês que eu escalei mais ou menos 5 níveis de conhecimento de iluminação. Existe a faixa branca, de quem já ouviu falar de iluminação, a faixa amarela, de quem convive com isso, a faixa azul, de quem conhece, a marrom, que usa a iluminação a favor dos outros, e a preta, que usa a seu favor. Eu quero que vocês analisem em que faixa você está. Eu vou explicar para vocês. Na faixa branca, é o iniciante, é qualquer pessoa que já ouviu falar de iluminação. Na faixa amarela, são os profissionais que escolhem lâmpadas e vão tentando encaixar no projeto para criar algo legal. Ele pega uma planta de forro, vê o layout e vai tentando, bom, dicróicas, onde é que eu posso pôr dicróicas? Dicróicas eu posso pôr aqui vai ficar legal. Aqui eu vou pôr um perfil fazendo um design que vai ficar legal. Vou colocar aqui um pendente aqui no balcão que vai ficar legal. Vai tentando colocar lâmpadas e luminárias.
aqui tem um problema. Geralmente, esse profissional, ele começa a ter dúvidas de, será que vai iluminar, gente do céu? Ou será que vai ficar escuro? Onde é que eu me apoio para saber se vai ter ou não a quantidade de luz certa? Se vai ou não ficar legal? Esse é um ponto da faixa amarela. Existe o ponto da faixa azul, que para mim é o ponto que todo arquiteto, designer, engenheiro, quem está na construção civil tem que estar. Que é o quê? Você faz o seu projeto arquitetônico e você define a atmosfera que você quer. Você não escolhe as fontes luminosas, você define a atmosfera que você quer. A atmosfera não tem a ver com a fonte luminosa, tem a ver com as demandas do cliente. É uma atmosfera para um cineminha, para um jantar, para um ambiente de festa entre amigos, para um ambiente de festas corporativas, é para uma reunião, para um congresso, é para uma igreja, é para um culto, é para uma missa, é para ler a Bíblia ou é para adoração. É atmosfera. E aí, depois que você cria a atmosfera, você, arquiteto que está no nível da faixa azul, você vai ser o quê? Você vai buscar um especialista para especificar, ou você vai ser um especialista em iluminação e vai para a próxima faixa. Nesse ponto da faixa azul, você tem total competência para dizer para o cliente que você vai definir as atmosferas que vai ter ali. E aí, ou você avançou e você sabe definir isso, ou você vai procurar alguém que sabe fazer isso para você e vai explicar para ele, que é algo minucioso de criar a atmosfera com a fonte luminosa certa, a mais barata, inclusive. E aí, se você quiser ser a pessoa, a gente tem um nível que separa aqui. Você tem que ir para o nível da faixa marrom, que é onde você especifica com base nos parâmetros: fluxo luminoso, abertura de facho, índice de reprodução de cor do R9, temperatura de cor, o GR da fonte luminosa, abertura de facho, dimerizável ou não e orientável. Você vai especificar isso. A fonte luminosa, ó, você vai procurar aquela que tem esses parâmetros. Seja dicróica, seja MR16, seja par, seja embutido sem nome, com LED integrado, que é minimalista e é muito mais interessante. Mas o fornecedor vai olhar as grandezas e vai indicar aquilo. Ou você vai acompanhar para ver esteticamente também o que você quer. Você indica as fontes luminosas compatíveis. Você sabe encontrar as fontes que atendem aquelas grandezas. E não você vai pegar fontes e tentar encaixar na sua planta. E aí a faixa preta é quando você já é reconhecido como lighting designer, como alguém que resolve iluminação. É nessa hora que as pessoas vão te procurar, arquitetos vão te procurar. Por quê? Porque na clínica ele tem medo de fazer uma luz indireta, que ele sabe que é o melhor, e tem medo de não atender. Mas você é a pessoa que resolve isso. E eu já fiz consultoria para isso, ali, por R$600, um trabalho que eu levei 4 horas para fazer. Um dia, um turno, R$600. Outra consultoria da cozinha lá, que eu falei, poxa, R$1.200 para fazer um cálculo que eu levei 2 horas para fazer. Eu fiz fachadas de igrejas aí que, poxa, eu levei o quê? Um dia para fazer, sei lá, R$2.500. Projetos de residências e outros projetos que arquitetos indicaram para o projeto deles, onde o projeto vai lá para R$15.000. Veja o poder do nicho. É por isso que eu pergunto, que faixa que você está? Você, às vezes, arquiteto, está pensando que você vai fazer projeto residencial, mas quando você domina uma área, você pode fazer um monte de projeto. Você não se atém a um só, porque você tem a competência para atender a todos os seus colegas. E aí eu te pergunto, que resultado que você está galgando na sua carreira? O que representa sucesso para você? Eu digo, o foco do projeto é a demanda do cliente ser atendida. Esse é o foco. Mas todos os envolvidos na solução, no fornecimento da solução, têm que ter consciência do que influencia a percepção de sucesso aqui dentro. Os clientes têm que saber escolher as pessoas certas para conquistar os ambientes que ele deseja, otimizando os recursos. A gente tem que explicar para ele que não vale a pena arriscar dinheiro tentando. Simplesmente indo numa loja comprando, sabe por quê? Porque se você pegar uma iluminação inadequada, o seu filho estuda onde mesmo?
na escola X, que o pai dele paga a escola para isso. Então, se a iluminação não for adequada, sabia que isso reduz a produtividade? E teve um teste que foi desenvolvido, se eu não me engano, estou tentando lembrar de cabeça aqui, tá? Nos Estados Unidos, que demonstrou que a temperatura de cor, ela influenciou nas notas que os estudantes tinham e também no desempenho dele nas atividades de recesso, de descanso. Então, se a gente colocar uma coisa errada dentro do quarto onde seu filho vai estudar, sabia que ele pode reduzir o desempenho na escola dele? Olha, mas pode deixar que no seu projeto eu vou cuidar disso, tá? Porque, poxa, isso é uma coisa bastante técnica, mas pode deixar que eu me preocupe com isso, porque a gente quer que seu filho continue indo bem na escola, né? Ele quer que o filho dele vá bem na escola. Então perceba que você vai valorizar o seu projeto falando a linguagem do cliente. Para isso, você domina as grandezas lumínicas e o impacto da luz na vida das pessoas. Minha pergunta, você tinha ideia do quanto que a iluminação pode fazer pelo seu sucesso profissional? Eu gosto de fechar sempre explicando que a arquitetura projeta espaços para o homem, para o ser humano. Cuidar da iluminação é ir muito além de algo simplesmente mais gostoso. É tratar o conforto psicofisiológico para atender o principal objetivo da arquitetura, que é preparar espaços para as relações humanas acontecerem aqui dentro. É para isso que a gente projeta. Por isso, saiam da caverna que te falam. Saiam, aprendam a empreender, porque a gente só aprende a projetar, mas vender, ter essa habilidade, gente, vocês não sabem, se vocês forem ver os vídeos que eu faço, eu gaguejo pra caramba. Talvez se eu tivesse falado isso no começo, vocês teriam percebido durante a palestra. Se vocês estão vendo aqui, me vendo falar, é treino. É porque eu peguei o hábito de falar sobre o impacto da iluminação. Isso se torna simples para mim. O slide que aparece fases do processo perceptivo. E isso significa se relacionar e saber vender. Tenham foco no cuidado. O cuidado é o quê? Bom, se meu cliente ele vai ter um ambiente novo na casa dele, no escritório dele, na loja dele, no escritório dele, ou na casa, voltando, no pessoal ou no profissional, ele precisa ter um ambiente adequado, precisa cuidar para que o empreendimento dele tenha sucesso, seja para vender, para colher clientes, ou para o relacionamento familiar ter ambientes adequados. Isso é cuidado. Então, tenham foco no cuidado de comunicar para o cliente uma oportunidade de solução. Aprenda a iluminação e faça a diferença para você e para os seus clientes. Não só para os seus clientes, tá? Usem isso a seu favor. Valeu, pessoal. É isso aí. O que perguntaram aqui no grupo sobre meu curso, gente. Quem que perguntou aqui? Foi Brenda, né? Pessoal, para quem quiser saber mais de iluminação,